Olá, o meu nome é Fábio Varanda e este é o primeiro de um conjunto de vídeos em que vou apresentar diversos conceitos relacionados com a programação orientada por objetos utilizando a linguagem Java. Neste, vou abordar a definição de classes e a utilização de estruturas de decisão. Para este primeiro exercício, pretende-se então implementar um programa que vai simular um cartão de viagens eletrónico. Assim, vamos ter 4 tipos de transportes públicos: o metro, o comboio, o autocarro e um ferryboat. A sua utilização é bastante simples, temos que carregar o cartão com uma quantia, depois começar a utilizar. A validação no início e no fim de cada viagem é obrigatória. Então, para isso, vamos ter que criar ou desenvolver aqui alguns pontos de cada um destes exercícios. Vamos começar por criar uma classe Travel Card, que vai simular esse cartão eletrónico. Ok. Temos aqui o NetBeans aberto. Vou começar por criar um novo projeto, okay, que será uma Java Application. Vou-lhe chamar exercício 1 Java. Já temos aqui o nosso projeto criado do lado esquerdo e podemos ver os ficheiros que foram criados. Neste caso foi só criado o ficheiro x1java.java, okay, que tem apenas a classe e a main aqui. Este ficheiro, nesta fase, não vamos precisar dele. Okay? Então vamos lá ver o que é que temos que criar em seguida. Criar uma classe Travel Card. Okay? A classe Travel Card deve ser criada dentro deste package onde está este ficheiro. Então, o que nós fazemos é botão direito do rato, New, Java Class, e vamos criar aqui uma classe chamada Travel Card. Okay? Muita atenção, deve ser escrita em camel case, ou seja, a primeira letra de cada palavra em maiúscula e as restantes em minúsculas. Okay. Temos aqui a nossa classe criada. Eu vou apagar aqui estes comentários que não são necessários. Okay. Aqui o nome do autor também não é necessário. Ok, então precisamos aqui da identificação do package onde a gente está e a nossa classe. Então a primeira coisa que temos que fazer é a criação dos atributos da classe. Então, quais é que serão os atributos dessa classe? Vamos ver aqui no nosso enunciado. Em primeiro lugar temos o saldo do cartão, que é o balance. Depois verificar se está inicializado. Depois se está em uso. O tipo de transporte em utilização, ou seja, o transportation type. E o número total de viagens do cartão. Então, vamos lá criar. Então, o primeiro é o saldo, ou seja, private double balance. Ok. Depois temos private boolean is initialized. Depois, private boolean is in use. Private char transportation type. E por último, private int total trips. Ok, o que é que estamos aqui a ver? Estamos com 5 atributos, cada um deles vai... atributos também podemos lhe chamar depois variáveis de instância, ok? Já agora é aqui a definição, podemos ter 2 nomes para a mesma coisa. Chamar-lhe atributos ou chamar variáveis de instância é a mesma coisa. Quando nós definimos aqui cada um destes atributos como privados, para não poderem ser acedidos fora da classe. Ou seja, eu neste ficheiro estou fora da classe Travel Card e não consigo aceder a estes atributos. Okay? Para isso, nós vamos ter que fazer seletores e modificadores. Já vamos ver mais à frente como é que isso se faz. Então, foram criadas aqui as nossas 5 variáveis de instância. Okay? A primeira é do tipo real, que é o saldo. Depois temos aqui 2 booleanas, ou seja, só podem ter valores true ou false, que é o está inicializado e o está em uso. Um caractere que vai representar o tipo de transporte e um inteiro que vai representar o número total de viagens. Ok, os nossos atributos estão feitos. Vamos ver qual é que é o ponto seguinte. Seguir diz, cria um construtor por defeito, ou seja, um construtor que não tem parâmetros e que vai inicializar o cartão.
Okay? Mete o saldo igual a 0, não, o cartão não está inicializado, não está em utilização, não tem tipo de transporte atribuído e o número total de viagens é 0. Okay? Então vamos lá. Depois dos atributos criados dentro da classe, o que se faz sempre é a criação de um construtor. O construtor não é nada mais do que um método que tem exatamente o mesmo nome da classe, ou seja, a classe chama-se TravelCard e o construtor também se chama TravelCard. A diferença para os outros métodos é que não tem qualquer tipo de dado de retorno, ou seja, não tem aqui void, não tem int, não tem double, fica simplesmente public e depois o nome da classe, que ficamos aqui com o nome do construtor. Se tivesse parâmetros entre estes parênteses, nós tínhamos que ir colocar os parâmetros, também. E os construtores servem apenas para uma coisa, que é atribuir valores iniciais a cada uma destas variáveis de instância. Então, como diz o enunciado, o saldo deve ficar a 0, o isInitialized tem que estar a false, porque não está inicializado, isInUse também está a false, que não tem tipo de transporte atribuído, por isso o transportation type vai estar também vazio, sim. Okay. Podíamos pôr também, por exemplo, um ponto de interrogação, ou seja, é um transporte que não existe. O total trips, ou seja, como também estamos a criar um travel card neste momento, ainda não foi executada nenhuma viagem, então estamos a zeros aqui. Então este é o nosso construtor. O objetivo foi dar os primeiros valores a cada um dos atributos definidos em cima. Okay? Vamos então para o ponto seguinte. Cria um método com a assinatura void showInfo que vai mostrar as informações do cartão eletrónico de acordo com o seguinte layout. Ou seja, mostra a informação no cartão, saldo, 2 pontos, 0, inicializado, 2 pontos, false, total de viagens, 2 pontos, 0, a utilização, 2 pontos, false. Ok, então vamos lá ver. Então, vamos criar aqui um novo método. Isto é um método público. Já agora, nós temos os atributos como privados e os métodos, para já, vamos criar métodos apenas públicos, ou seja, métodos que podem ser acedidos fora da classe. Está bem? Este método será um procedimento, não vai devolver qualquer informação, e chama-se showInfo, e não tem qualquer parâmetro. O único objetivo deste método é mostrar informação. Então, a primeira informação que ele vai mostrar, a primeira frase que ele vai mostrar, é uma frase que diz informação no cartão. System.println. Pomos aqui 3 asteriscos, um espaço, informação no cartão. Depois pomos aqui mais 3 asteriscos. Ok. E temos aqui a nossa primeira frase. A segunda frase diz saldo. Vamos pôr 2 pontos. Vamos aqui acrescentar aqui mais alguns espaços. Ok? E agora, à frente do saldo, fazemos aqui uma concatenação. Ou seja, este mais serve para concatenar esta string que aqui está com o valor que eu colocar à frente. E neste caso, eu quero colocar o balance. Certo? Ou seja, estou a concatenar esta string que aqui está com o valor que vier da variável de instância balance para dar a minha frase. Ok? A seguir, vamos fazer outro. Vamos lhe chamar inicializado. Ok? Vamos só adicionar aqui mais uns espaços para isto ficar tudo certinho. Então, o inicializado é o isInitialized. Ok? A seguir temos o quê? Temos o total de viagens. Okay, temos que ir acrescentando espaços para isto ficar tudo certinho. E o total de viagens é o total trips. E agora, por último, temos o em utilização. Em utilização, que é o isInUse. E pomos assim. Ok? É o que diz no enunciado. Ou seja, temos aqui as informações todas do enunciado. Agora eles pedem o quê? Para alterar o método da linha anterior de acordo com o seguinte layout. O saldo mantém-se igual, o inicializado, em vez de ser false, passa para a palavra não, tal como aqui com o em utilização. E dizíamos o que mais? Para visualizar informação sobre inicializado e em utilização, no formato acima, devemos recorrer a um método com a assinatura string boolean to string.
que recebe como parâmetro um valor do tipo booleano e devolve uma string. Ok. Então vamos lá ver. Vamos aqui em cima, private, vai ser uma função, porque vai devolver uma string. O nome desta função é boolean to string e vai receber como parâmetro um valor booleano. Ok. E vai receber como parâmetro um valor booleano, vamos lhe chamar value. Ok. Então, porquê é que eu pus esta função como privada? Esta função é privada porque vai ser acedida apenas dentro da própria classe. Eu não preciso, fora desta classe, neste fecheiro, por exemplo, aceder a esta função. Então, ela é privada. Então, o que é que esta função vai fazer? Ela, ou seja, vamos entrar aqui, é o nosso primeiro if, se o value for igual a true, vai retornar a palavra sim. Caso contrário, return não. Tão simples quanto isto. Ou seja, se o valor recebido como parâmetro for verdadeiro, nós retornamos a palavra sim. Caso contrário, retornamos a palavra não. Okay? Esta é uma forma de fazer. Okay? Outra forma. Os ifs, dentro dos parênteses, recebem condições. E essas condições têm sempre um valor verdadeiro ou falso. Por isso, nós não precisamos, quando estamos a comparar com o valor booleano, nós não precisamos realmente de fazer a comparação, porque o valor booleano já aqui está guardado. Então nós podemos pôr simplesmente if value. Okay? Como nós só temos uma instrução, também não precisamos das chavetas, como eu estava aqui a colocar. As chavetas não são necessárias, porque nós temos apenas uma instrução dentro da condição do if. Por isso, a gente pode pôr return sim, e agora o else também não é necessário. Porquê? Porque ele só vai entrar neste if se for true. Se for falso, não entra no if, então de certeza que vem aqui para baixo. Okay? Temos aqui duas formas diferentes de resolver a mesma coisa. Está bem? Tanto faz a que utilizem. Existiam mais formas, por enquanto ficamos só com estas duas. Então, agora o que é que nós temos que fazer? Boolean to string, vamos ter que utilizar este método. E vamos utilizar este método para onde? Para o isInitialized. Então, basta chamarmos a função aqui e enviamos o isInitialized para ali. Ou seja, o que é que vai acontecer? Quando a linha 35, que está aqui, for executada, ele vai chamar o método boolean to string, que está cá em cima. O valor que está dentro da variável de instância isInitialized é enviada para dentro desta variável value. Se o valor for true, retorna sim, então o resultado da chamada deste método aqui vai ficar com o valor sim ou então com o valor não. Okay? E agora vamos fazer para aqui também, para o isInUse. Exatamente igual. Okay? Está feito. Temos aqui umas linhas a mais que não são necessárias, já foram apagadas. Ok. Então, já fizemos aqui algum código, vamos então testar isto. Como é que a gente pode fazer? Os testes devem ser feitos na main. Okay? Estamos aqui a apagar estes comentários, que não são necessários, que é só ruído para os olhos. Ok, então a primeira coisa que a gente faz, declaração de um objeto. Vou-lhe chamar TC. Okay? Ao fazer esta instrução, aquilo que nós estamos a fazer é declarar um objeto, ou seja, estamos a declarar uma nova variável de um tipo de dados que nós acabamos de criar. Okay? Isto é exatamente igual a fazermos int x, okay? Só que os inteiros são um tipo de dados que já existem na linguagem Java. Neste caso, nós vamos criar um novo tipo de dados, uma nova classe, que se chama TravelCard, e nós atribuímos ao nome do nosso objeto TC. Okay? E para cada classe nós podemos criar os objetos que a gente quiser. Eu posso chegar aqui e criar mais TC1, TC2 e por aí adiante. Depois, cada um desses objetos, o que é que vai ter? Valores diferentes para cada um dos atributos. Okay? É isso que vai distinguir os objetos. Ou seja, o primeiro Travel Card pode ter uns valores quaisquer para cada um dos 5 atributos. O TC1 pode ter outros valores. O TC2 também, por aí adiante. Okay? Não existe limite para o número de objetos que podemos criar. Okay? Depois de termos o objeto declarado, o que é que temos que fazer? Temos que inicializá-lo. E, como eu disse há pouco, a forma de inicializar um objeto é através do construtor. E a sintaxe
é feita desta forma. Ou seja, o que é que nós estamos a fazer aqui? Estamos a dizer que o objeto TC vai ser um novo travel card e depois o novo travel card vai chamar um construtor. Neste caso, nós só temos um construtor feito, que é o construtor por defeito, que não tem nada dentro dos parênteses, ou seja, não tem parâmetros. Então, ao fazer isto, TC vai ficar com estes valores que estão aqui definidos, ou seja, o balance vai ficar a 0, initialize igual a false e por aí em diante. Ok? Então, qual é que foi o outro método que a gente fez? Foi o show info. Ok? Cá está. Então, declaramos o objeto, chamamos o construtor e estamos a chamar o método showInfo. Ok? O construtor e o método showInfo são public, por isso é que nós conseguimos aceder a ele. Se eu fizesse tc.boolean to string, como veem, não é possível, nem sequer aparece nada. Vou pôr aqui false. E como veem, não aparece nada, está-me a dar erro. Se eu meter o rato por cima, diz que tem ali acesso privado. Ou seja, acesso privado significa que eu não consigo aceder fora da classe. Outro exemplo. Se eu quisesse aceder ao saldo, ou seja, balance. Okay? Mesma história, o balance também é privado. Também, então não podemos aceder a ele. Então, vamos lá testar aqui estas 3 instruções que nós já fizemos. Ok, então temos aqui o quê? Temos aqui a informação no cartão que foi apresentada a partir aqui deste método showInfo. Como podemos ver, tem as informações exatamente como a gente pretendia. Ok? Vamos aqui avançar. Então, o objetivo seguinte é criar um método com a assinatura initialized, que recebe um valor double, vai receber por parâmetro o montante total a acreditar no cartão eletrónico e deverá fazer o seguinte processamento. Em primeiro lugar, inicializar o saldo do cartão de acordo com o valor recebido, alterar o estado para inicializado e mostrar no ecrã a informação sobre o cartão eletrónico, recorrendo ao método desenvolvido anteriormente. Ok? Então, vamos lá aqui à nossa classe Travel Card. Vamos criar aqui o método. Vai ser um método público também, porque temos que aceder a ele fora da classe. Initialize. Vai receber um valor double. Vou-lhe chamar value. Ok? Cá está. Então, esta é a assinatura do nosso método. Então, o objetivo inicial é inicializar o saldo do cartão de acordo com o valor recebido. Então, o saldo tem o valor balance e vamos value. Okay? O saldo vai ficar com o valor recebido como parâmetro. A seguir, o isInitialized, eu vou copiar, o isInitialized vai passar a ser true. Okay? Porque estamos a inicializar o cartão. Por último, temos que chamar o showInfo, que é mostrar a informação do cartão. Ok? Agora, vamos lá ver aqui uma coisa. Faz sentido o cartão ser inicializado se já tiver sido inicializado? Não. Então, se initialized igual a false, é que ele vai fazer isto. Ok? Ou seja, se ele já tiver inicializado, ele não pode ser inicializado novamente. Então, o que é que a gente tem que fazer? Temos que ver se não está inicializado. E nós podemos pôr isInitialized igual a false, ou então também podemos pôr o if not initialized. Faz exatamente o mesmo, ok? O ponto de exclamação atrás de uma variável booleana nega essa variável. Então, se ela for true, passa a false. If not initialized, então podemos inicializar o nosso cartão. Outra questão, o valor mínimo de carregamento é 10 euros. Então, o nosso value recebido aqui tem que ser no mínimo 10 euros. Então o que é que a gente tem que fazer? E value maior ou igual a 10. Ok? Então esta condição tem que ser verdadeira, ou seja, não pode estar inicializado e o valor recebido como parâmetro tem que ser maior ou igual que 10. Só se ambas as condições forem verdadeiras é que ele vai inicializar o nosso cartão. O método seguinte é o getTripPrice, que vai devolver o preço das viagens de cada transporte de acordo com o tipo de transporte em utilização, tendo como base a seguinte tabela. Okay? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ver qual é que é o transporte que está em utilização e vai devolver cada um destes valores. Então, os valores a devolver são valores reais. Então, este método
há de ser um valor, um método, uma função que vai devolver um valor real, um valor double. Get trip price. Okay. E agora, o que é que ele tem que ir ver? Tem que ir ver qual é que é o tipo de transporte em utilização. Então, o tipo de transporte em utilização vem aqui no atributo Transportation Type. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa é do Transportation Type. E podemos fazer, assim, um conjunto de ifs. If Transportation Type igual a M, temos um metro. Ok? Então, ele vai, se for um metro, vai retornar 0.9. Ok? Else, if. E agora vou simplesmente fazer copy-paste, porque eu sou preguiçoso. E agora faço isto mais 2 vezes. Ok, cá está. Então temos o metro, a seguir vamos ter o comboio, que é o train, e o train vai ser 2.3. Em seguida vamos ter o autocarro, que é o bus, e vai ser 1.9. E por último temos o ferry boat, que vai ser 0.85. 0.85, ok. Isto é um conjunto de ifs e else encadeados que nos permitem saber o preço de acordo com o tipo de transporte. Agora, mas isto continua-nos aqui a dar um erro. Que tipo de erro é esse? É se o Transportation Type não for nenhum destes, então temos que fazer o quê? Else return 0. Okay? E isto permite o quê? Permite que se não tiver nenhum destes tipos de transporte associado, não é? Porque nós no início não temos nenhum tipo de transporte associado, então a viagem vale 0. Okay? Isto tem que ser verificado. Okay? Nós fizemos aqui um conjunto de ifs e else encadeados, mas também podíamos resolver isso com switch. Okay? Então vou comentar isto. Vamos resolver isto de outra forma. Vamos fazer isto com um switch. Switch Transportation Type. Ok? Cá está. Depois, então, qual é que era o primeiro? O switch vai precisar sempre de um conjunto de cases. Vamos começar com o metro e ele ia fazer o return 0.9. Ok? E agora a gente faz para os outros. Train, bus, ferry. A 2.3 aqui é 1.9 e aqui é 0.85. Se não for nenhum destes, temos a opção default, okay, que vai ser return 0. Okay? Como veem, isto faz exatamente o mesmo que o de cima, mas de outra forma, aqui com switch. Está bem? E pronto, nós temos o método getTripPrice efetuado, fizemos o initialized, então vamos lá aqui testar isto. Então, temos aqui já o nosso cartão criado, vamos tc.initialize, ok? O valor, ele não foi inicializado anteriormente, por isso está tudo bem. Vamos pôr aqui um valor de 20, por exemplo, okay? E ele vai inicializar o cartão com 20 euros, ok? E podemos também testar o getTripPrice, mas neste caso não vai fazer muito sentido porque ainda não estamos com nenhum transporte em utilização. Ok, mas já agora podemos ver. Então, double price igual tc.getTripPrice. Okay, e o valor que ele vai devolver será 0. System.out.println .println preço mais price. Okay? E vamos ver que o valor a devolver será 0 porque ele não tem ainda nada em utilização. Ok, cá está. Então tínhamos o primeiro show info, depois a seguir inicializámos o cartão com 20 euros e passámos a ter aqui o saldo com 20 e isto passou a estar inicializado. Ele ainda não está em utilização, por isso o preço dele está a 0. Ok? Então já está testado. Vamos avançar para o seguinte.
Então, precisamos então de um método com a assinatura BeginTrip, recebe um caractere, faz a validação do início da viagem. Recebe por parâmetro um caractere com o tipo de transporte e faz os seguintes processamentos. Okay? Vai guardar o cartão eletrónico, o transporte que está a ser utilizado, ou seja, o getTripPrice agora, a partir de agora já vai fazer sentido. Desconta ao saldo o valor da respectiva viagem, altera o valor do atributo que lhe permite verificar que está em utilização e mostra a informação. Então vamos lá, vamos aqui à classe Travel Card. Vamos avançar para baixo. Aqui. Okay. Então, temos aqui um método BeginTrip que não devolve qualquer valor. Por isso, BeginTrip. Recebe um caractere, que é o tipo de transporte. Vou-lhe chamar type. Ok? Então, em primeiro lugar, ele vai guardar no cartão eletrónico o transporte a ser utilizado. Então, transportation type igual a type. Okay? Desconta ao saldo o valor da respectiva viagem. Então agora é que nos vai fazer sentido utilizarmos isto, o getTripPrice. O getTripPrice, e a gente vai ter que chegar ao saldo, balance, menos igual, e subtraímos ao saldo o valor do getTripPrice e guardamos novamente. Isto, o menos igual faz isto. Balance é igual a balance menos getTripPrice. Okay? Isto são apenas duas formas de escrever exatamente a mesma coisa. Okay? Fazer isto ou fazer isto é a mesma coisa. Depois, altera o valor do atributo que lhe permite verificar se está em utilização. Ou seja, é o is in use, passa a true, porque passa a estar em utilização. E a seguir, mostra as informações. Ou seja, mostra as informações do cartão e para mostrar nós utilizamos o showInfo. Ok? Cá está. Agora, o que é que nós temos que ter a certeza antes de inicializar a viagem? Nós temos que saber se o cartão está inicializado, ou seja, if is initialized. Isto é a primeira validação. Okay? Depois temos que saber o quê? Que o tipo de transporte é válido, ou seja, o valor que vem aqui neste caractere tem que ser M, T, B ou F, porque são os 4 tipos de transportes necessários. E podíamos juntar essas 4 condições a este if, ou então podemos fazer aqui um novo método auxiliar, boolean, validate, transportation type, okay? Que recebe um caractere. Okay? E agora o que é que a gente tem que fazer? Se type igual a M ou type igual a B. Igual a B. Ou type igual a F. Ou type igual a BMF. É o T. Falta o comboio. T. Então, return true. Ou seja, se for algum destes 4, está tudo bem. Se não for, se for alguma coisa diferente destas 4, então está errado, então retornamos falso. Okay? Não precisamos do else, porque se ele não entrar aqui, de certeza que vai entrar no de baixo. Então, a gente pode chegar aqui, se tiver inicializado e se o transporte for válido, okay? Já fizemos aqui 2 condições. Verificar se está inicializado e se o tipo de transporte é válido. Por último, não pode estar a ser utilizado, ou seja, nós não podemos estar a utilizar o mesmo cartão em 2 viagens ao mesmo tempo. Então o is in use tem que estar a falso, ou seja, não pode estar em utilização. Ok? Para além disso, o saldo que está aqui tem que ser maior do que a viagem. Então, o saldo tem que ser maior ou igual ao preço da viagem. Ok? Então, as 4 validações necessárias. Ou seja, ele tem que estar inicializado, o tipo de transporte tem que ser válido, não pode estar em uso e o valor que temos no cartão tem que ser maior ou igual ao valor
a pagar por aquela viagem. E vamos colocar isto dentro do if. Aqui vamos precisar de chavetas no if. Porquê? Porque temos 1, 2, 3, 4 instruções. Então as chavetas são necessárias. Okay? Vamos lá aqui testar isto. Vamos retirar aqui o getTripPrice, que não faz sentido. Então tc.beginTrip e vamos começar a viagem no comboio. O nosso saldo é 20, por isso o comboio vai fazer tudo bem. Então, depois do beginTrip, vamos mostrar a informação novamente. Cá está. Então, tínhamos o primeiro showInfo, okay? Tudo a zeros. Depois do showInfo temos o initialize, em que ele mostra aqui o cartão com saldo de 20. Depois temos aqui o beginTrip. E o beginTrip já chamava o showInfo, por isso não era necessário. Ok, então o beginTrip o que é que fez? Pegou nos 20 euros e retirou-lhe 2,3 euros, ou seja, que era o preço da viagem de comboio. Passou a estar inicializado. Okay? O total de viagens ainda é 0, porque a viagem não terminou. E está em utilização. Okay? Vamos então avançar. O ponto seguinte pede para alterar o método showInfo e para alterar aqui o transporte, aliás, para adicionar aqui o transporte no showInfo. Okay? Mas em vez de ser o M, tem que ser metro. Okay? Ou se for B, tem que ser bus. Okay? Então nós vamos ao método showInfo, cá em cima. Como veem, o método showInfo não tem o transporte, então vamos ter que adicionar aqui em baixo o transporte. Depois, como nós sabemos, o transporte é apenas um caractere, então tínhamos que ter aqui um novo método. Vamos lhe chamar private string. Vamos lhe chamar char2string. E ele vai receber... Não é preciso receber porque é o... Não, vai receber aqui um caractere que vai ser o tipo. E agora podemos fazer um switch similar a este. Vamos fazer um switch similar a este. Okay? Só que aqui em vez de ser transportation type é só o type. E agora, quando temos o M, ele vai devolver metro. Quando temos o T, ele vai devolver train. Quando temos o B, ele vai devolver bus. E quando temos o F, ele vai devolver ferry. E se for outra coisa qualquer, ele vai devolver um ponto de interrogação. Ok? E temos aqui a conversão dos M's das diferentes tipos de transporte para string para ficar com o nome completo. Então, à semelhança do que tínhamos feito anteriormente, podemos chamar aqui esta função e enviamos lá para dentro transportation type. Ok? Cá está. De seguida, vamos criar o procedimento com a assinatura endTrip, que faz a validação do fim da viagem. Não recebe quaisquer parâmetros e faz os seguintes processamentos. Deixa de estar em utilização, uma vez que validou o fim da viagem. O caractere que define o tipo de transporte é novamente inicializado. O número total de viagens é incrementado e mostra a informação. Okay? Então, vamos lá. Cá em baixo. Public void end trip. Ele não nos vai devolver nada, vai apenas fazer um conjunto de ações. Então, deixa de estar em utilização. Então, is in use passa a ser false. Okay? O caractere de início de viagem, ou seja, o tipo de transporte, desculpem, transportation type, passa a ser um ponto de interrogação novamente, como foi definido no construtor. Okay? Está novamente inicializado. Não há transporte. O número total de viagens, ou seja, o total trips, mais. Vamos incrementar. E depois mostramos a informação. Show info. Ok? Então, agora, nós podemos terminar uma viagem que não começou? Não. Então, o que é que temos que verificar? Temos que verificar se está em uso. Se
o cartão estiver em uso, então nós podemos terminar a viagem. Para além disso, tem que estar inicializado também. Okay? Verificar se está em uso e inicializado. Se ambas forem verdadeiras, então nós podemos terminar a nossa viagem. Okay? Vamos lá aqui testar. Este showInfo não era necessário. Então, e agora tc.endTrip. Ou seja, inicializamos com 20, começamos uma viagem de comboio e depois terminamos essa viagem de comboio. E agora vamos fazer uma viagem de ferry. Okay? Fazemos 2 viagens. Vamos lá testar. Okay, vamos lá ver. O que é que temos para aqui? Então temos a primeira informação no cartão, não temos transporte. A seguir carregamos o cartão com 20 euros, não temos transporte. A seguir vamos andar de comboio, gastamos 2,30 € e estamos em utilização e temos já transporte que é o comboio. A seguir a viagem termina e o total de viagens passa a ser 1. Okay? E deixamos de ter transporte. De seguida vamos andar de ferry, o saldo volta a diminuir, voltamos a estar em utilização e o transporte passa a ser ferry. E agora terminamos esta viagem, o saldo mantém-se igual, já tinha sido descontado, o total de viagens passa a 2 e deixamos de ter transporte. Ok? Cá está. Aqui, cria um método com a assinatura ShowAvailableTrips, que não recebe quaisquer parâmetros e mostra as informações sobre as viagens disponíveis, em função do saldo disponível, a cada um dos transportes de acordo com o seguinte layout. Ou seja, ele vai verificar o saldo e vai nos dizer quantas viagens temos disponíveis para cada um dos transportes. Okay? Vamos voltar aqui à nossa classe Travel Card. Mais uma vez isto é para mostrar, por isso é um procedimento. ShowAvailableTrips. E temos que ir fazer o cálculo para cada um dos métodos, dos tipos de transporte. Ok, então o que é que nós precisamos? Nós sabemos que o nosso saldo está na variável de instância balance. Se nós dividirmos o nosso saldo por 0.9, ficamos com o número total de viagens que podemos. Qual é o problema? Saldo é um número real, 0.9 é um número real, então o resultado disto vai ser um número real. Mas no nosso enunciado nós precisamos do número de viagens correto. Para fazer isso, nós temos que fazer algo que se chama um cast, ou seja, uma conversão. Ele vai pegar no valor desta divisão e vai converter para inteiro. Ok? Então eu posso, vou-lhe chamar total metro. Ok? E guardo numa variável inteiro. Agora podemos fazer as contas para os restantes transportes, ou seja, total bus, total, qual é o outro? Ferry e total train. Então, o train é 2.3, o ferry era 0.85 e o autocarro era 1.9. Exatamente. Ok. Então, isto dá-nos o nosso saldo necessário, ou seja, o nosso número total de viagens possíveis a partir do saldo. Agora, o que é que nós temos que ter a certeza? Temos que ter a certeza que o cartão está inicializado, ou seja, is initialized, e que não pode estar a ser utilizado numa viagem. Okay? Is not in use. Ok? Cá está. Okay. Temos aqui as contas feitas. Agora, o que é que nos falta fazer? Falta mostrar no ecrã. System.out.println. Vamos pôr assim. Viagens disponíveis. Asteriscos. Ok.
4 vezes. 4 vezes não, vamos pôr só uma. Depois repetimos as outras. Ok, então começamos pelo metro, 2 pontos, e agora fazemos uma concatenação com o valor da variável total metro. E agora sim, total, que é o buzz, total buzz, aqui vamos pôr o train, aqui vamos pôr o ferry, aqui há de ser ferry, e aqui há de ser train. Aqui há de ser train. Ok, agora vamos pôr isto tudo alinhadinho. Assim, assim, assim. Ok. Já está tudo alinhado e já conseguimos ver o total de viagens. Ponto seguinte. Método recharge. Okay? Que permite recarregar o cartão. Vai receber como parâmetro o montante a adicionar. Se o saldo for adicionado com sucesso, deve mostrar as informações do cartão eletrónico. Deverá efetuar as seguintes validações. Ok, vamos lá ver. Tínhamos o método recharge, ou seja, novamente é um procedimento. Vai receber um valor. Ok? E o que é que ele tem que ir fazer? Temos que ir fazer validações. Tem que estar inicializado. Is initialized. Ok? E o valor mínimo é 10 euros, tal e qual como tinha sido anteriormente. Se estas duas condições forem verdadeiras, então o saldo é incrementado em, não é 10, é com o valor que vem dali do value. Ok? Depois disto, show info, ou seja, mostramos a mensagem, mostramos a informação do cartão. Ok? Vamos então testar aqui o show available trips e o recharge, que são os dois métodos que faltam para terminarmos aqui o nosso exercício. Então, tc.showAvailableTrips, okay, mostra-nos o total de viagens. tc.recharge, vamos recarregar em primeiro lugar com 5, perceber que ele não faz nada, okay? E depois fazemos com 25. Já agora aqui fazemos o tc.showInfo para perceber que ele não fez nada, ou seja, vamos então testar. Vamos ver o que é que temos aqui. Vamos voltar aqui ao início. Temos aqui o nosso cartão criado, carregado, andámos de comboio, terminámos a viagem de comboio, andámos de ferry, terminámos a viagem de ferry e vamos aqui para os métodos novos. Ou seja, depois de andarmos de ferry, o que é que ele nos mostra? Que com aqueles 16 euros e 84 cêntimos ainda podemos fazer 18 viagens de metro, 8 de autocarro, 7 de comboio e 19 de ferry. Faz-me todo o sentido. Depois, a seguir, ele faz o quê? Está a mostrar as informações do cartão após tentar carregar com 5 euros e percebemos que ele não carregou, ou seja, o saldo não foi aumentado de 16 euros para 21. Ok? Mas, depois, o último foi tentar carregar ou recarregar com 25 euros e percebemos que 16 mais 25 dá aqui os tais 41. Okay? Então temos todo o nosso projeto em funcionamento. Okay? Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por terem assistido.